Começa agora Sotaques do Mundo, o único podcast produzido e apresentado por refugiados, que traz um olhar diferente sobre migração e refúgio, com histórias e experiências contadas por quem viveu na própria pele os desafios e acertos na chegada a um novo país. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Sotaques do Mundo, com Marifer Varga e quem lhes fala, Carlos Escalona. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a reunião familiar, os processos, as alegrias, os desafios, como esse processo, quem tem acesso a optar pela reunião familiar, não é, Mari? Eu acho que é a primeira pergunta que todo mundo se pode até pensar, reunião familiar. Reunião familiar eu convoco a família para casa e todo mundo se junta e todo mundo vai, faz uma festa, vai fazer um churrasco, aniversário de alguém. Mas, para nós, como migrante e refugiado, a reunião familiar tem outro sentido, tem outro conceito, tem outro porquê, certo? E para isso a gente tem hoje dois personagens que são muito queridos por nós, como todos aqueles que estão passando por aqui com nosso podcast. E eles sabem muito bem o que é uma reunião familiar. Uno faz dar certo e o outro parte acolhe e recebe com a maior alegria e com o maior medo e temor de que realmente dê certo. Hoje a gente vai conversar com William Torres Laureano da Rosa. Ele é assistente sênior de proteção do escritório da Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, aqui em São Paulo. Ele é doutor em Relações Internacionais pela University de Sussex. Onde fica isso? Inglaterra. Ah, caramba. Em Inglaterra. Ele é professor convidado da Pepe Green, falou assim? Santiago Dantas, a Unesp, a Unicamp e a PUC de São Paulo. Meu Deus, é o rei momo do próximo carnaval. É pesquisador da Unicamp, atuou ainda como advogado e coordenador do setor de proteção legal do Centro de Referência para Refugiados para a Caritas Arquidiocesana de São Paulo. De aí é que eu conheço ele. Desde aí. E nossa maravilhosa Sylvie Mutieni. Ela é nada mais e nada menos que mãe de 4. Já é bastante trabalho. Já tem reunião familiar? Já era? Já. Não, você não precisa convidar ninguém para aniversário. Não. Ela é formada em Direito Civil no Congo e trabalha em Brasil como analista de diversidade. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. A nosso experimento, a nosso invento, a esta ideia que a gente pensou e está tentando dar certo. Eu que agradeço aqui o convite de vocês. É isso. Então, para entrar em matéria, você, William, que é o especialista, explica para nós o que é a reunião familiar. Isso. Bom, a reunião familiar é um processo pelo qual a pessoa que está aqui no Brasil, né, em geral o imigrante ou o refugiado, consegue solicitar, então, que os familiares que estão em outro país possam também vir para o Brasil. De forma muito simples é isso, é um procedimento que a gente realiza, né, que a pessoa, qualquer um pode realizar, para fazer esse chamamento. Isso está amparado em alguma lei? Isso é um direito como nós, como migrante, como refugiado, solicitar a nossas famílias? Exato. Quando a gente fala, tem leis que regem as categorias diferentes, né? Então, o refugiado tem as suas próprias normas, né? Tanto a Convenção de 51, que é um tratado internacional, quanto a Lei 9474, aqui no Brasil, e o migrante em geral, então, tem a Lei 3445, que também tem os seus regimentos e tem as suas normas, né? Hoje, em ambas as leis, tanto o refugiado quanto o imigrante tem o direito à reunião familiar. Isso está previsto na Convenção de 51, né? Tem alguns artigos que falam sobre a questão da família. A Lei 9474, o artigo 2º, fala da questão familiar também. E a Lei 3445 também, entre seus direitos, tem a reunião familiar. A lei do imigrante ela é mais específica ainda, então ela fala dos procedimentos, ela tem algumas formas de como isso vai ser, ela fala do visto de reunião familiar, que foi uma inovação em 2017, né, e da permanência, né, ou da autorização de residência por reunião familiar. Então essas duas normas elas trazem, embasam para a gente esse direito que refugiados e migrantes têm. E a reunião familiar? Sua reunião familiar?
A minha reunião familiar, falando verdade, sem falar de lei, como o William fala, né? Eu vou falar das realidades. Da prática. Da prática dessa reunião familiar. Deixa o William escrever todo o relato que vai para a Polícia Federal. Sim. Que você... Não sei, Marifé, se vocês pensaram nisso quando vocês me convidaram e convidar o William. Porque, na verdade, eu fui até o William E que é assim? para pedir para o William me ajudar nesse processo de reunião familiar, que deu certo. Viu? Foi E aí, tudo pensado. deu certo, muito certo mesmo, porque para mim não era muita burocracia. O que eles me pediram? Eles me pediram os documentos dessa família que está lá no Congo, a nossa filiação, e eu acho que é só isso que foi como documento. Ok. Documento da pessoa que você está chamando, a filiação que você conhece com essa pessoa, mostrando que essa pessoa está dependendo mesmo de você, mostrando que essa pessoa está em situação de risco, aonde que ele está. Esse aqui me ajudou muito. Como você falou, hoje minha casa está cheia, que eu não preciso nem para fazer festa, é só começar. Aí está. Quanto durou esse processo de fazer a solicitação de reunião familiar? De reunião familiar, o meu não durou mais de um ano. Tá. Não durou mais de um ano. Você tinha um bom advogado. Eu tinha um bom... Eu estava na boas mãos, falando Exatamente. verdade. Falando verdade, porque naquela época eu lembro que toda vez que eu chegava na Caritas, quando o William chegava na Caritas... Toda vez que eu chegava na Caritas, eu mandava só meu nome pro William. Não, estou procurando o William, que seja com agendamento, sem agendamento, ele me recebia. Eu não vou embora até o William. William, em algum momento vai sair para sua casa por essa porta. Eu vou estar aqui esperando. Ele me vai acompanhar, ele me vai atender daqui a Praça C. Mas ele me vai atender. Mas não precisa, com ele não precisava. Não, isso. Com ele não precisava mesmo. Ele foi um apoio muito grande, porque quando a gente chegou, a gente não conhecia muito bem a lei do Brasil. A gente não sabia nem para onde começar. Aí as orientações dele e da Caritas ajudando, foi isso que facilitou muito. E foi em menos tempo que eu esperava também que eles conseguiram visto para a reunião familiar. Escolheram bem, deu sorte. Aí você falou que agora um dos avanços é que tanto migrante como refugiado podemos optar para a reunião familiar. Antigamente era só refugiado reconhecido. A lei anterior, que era o Estatuto do Estrangeiro, ele não tinha previsões específicas sobre a reunião familiar. Okay. Então, ele tratava, por exemplo, da reunião familiar no Brasil. Então, na época era estrangeiro que usava o termo, né? Você era estrangeiro, você estava aqui, você tinha um filho, você era casado com um brasileiro, você podia realizar a reunião familiar. Mas a possibilidade de ter um visto específico para trazer a pessoa era algo que não existia. Né? Não existia para refúgio também. Foi uma construção que veio de um tempo e que se percebeu. Falou, olha, o refugiado ele está aqui no Brasil por conta de uma perseguição que ele sofreu, né, e de violações de direitos humanos. Essa perseguição ela pode ser estendida para os familiares. Pode ser, a gente não tem como saber. Pode ser que não. Eventualmente, o refugiado veio para o Brasil, solicitou refúgio aqui, ele sofreu uma perseguição no país e a família nunca sofreu nada. Mas existem muitos casos, e mais casos que não, né, de que a família também é perseguida. Então, não encontra o refugiado, mas de repente encontra o irmão, encontra o pai, encontra os filhos, né, que estão no país de origem e transfere essa perseguição para essas pessoas. Então, pensando que essa é uma possibilidade, o Brasil ele foi permitindo para o refugiado especificamente a possibilidade desse visto, né? E que não existia no ordenamento, né? Então, em 17, quando muda a lei, como já existia essa possibilidade por refugiado, isso foi estendido então para outros migrantes. E aí, a partir de 2017, tem visto também para todo mundo. E tem alguma diferença no processo que tem que ser feito ou na documentação que tem que ser prestada pelo migrante que pelo refugiado? Tem uma diferença, né? Eu falei que tinha duas leis, né? Então, 9474, a gente tem a 13445, essas são leis gerais que regem... Assim se chama a lei, 134... 13445 é o número de uma lei, né? E a lei 9474 é a lei do refúgio.
Bendito seja Deus. Seria Você vai se perder desse jeito. Entre as siglas e os números da lei, já foi. Tem a lei de refúgio e a lei de imigrações. Ok. Né? Então, mas essas duas leis, elas não falam do procedimento. Né? Quem fala do procedimento é uma portaria, que é a portaria 12 de 2018, que saiu logo em seguida. Bom, aí quem quiser procura. Mas é o seguinte, ela, como qualquer visto, né, o visto de reunião familiar, ele começa na embaixada. Né? Então eu sou uma pessoa que quero ir para o Brasil, eu tenho um familiar que está no Brasil, eu vou na embaixada e eu peço, olha, eu quero ir para o Brasil porque o meu irmão, meu pai, meu tio, meu filho, ou são brasileiros ou estão no Brasil. Então, e é isso, não deixa de ser um pedido. Tá? Então eu peço o visto e eu tenho alguma documentação que é para apresentar. Como a Silvia já comentou, né, eu tenho que provar, então, se eu estou pedindo por causa da reunião familiar, eu tenho que provar que eu tenho família. Então como é que eu provo? Ó, esse brasileiro ou este migrante com documentação no Brasil, que já tem o RNM, é meu pai, aqui é a certidão de nascimento, ou é meu filho, tá aqui a certidão, ou nós somos irmãos, então a minha certidão, a certidão dos meus pais, a certidão do meu irmão, né? Então eu tenho que produzir um pouco esse processo, né, com essa documentação para mostrar para quem que vai conceder o visto que de fato, né, nós somos parentes de alguma maneira. Tá? Agora, quando a gente está falando do refugiado, o procedimento mudou muito, o procedimento já é outro daquele que a gente fazia lá na Caritas, né? Hoje, o visto, ele também é pedido na embaixada, mas antes de pedir na embaixada, por uma questão de segurança, né, o refugiado ele tem que comunicar ao CONARE que eu quero solicitar esse visto de reunião familiar. Mas, desculpa também, tipo assim, uma pessoa que está em outro país entra em contato com o CONARE ou com a embaixada? O refugiado. Porque ele está aqui no Brasil. O refugiado porque tem está aquela aqui. dúvida que a gente sempre tem, e é esse, que a gente vai à embaixada, sei lá, do Brasil, ou tem que ir para a Polícia Federal. Então, aí, a pessoa que está aqui no Brasil vai para a Polícia Federal e a família que está lá no país vai na embaixada do Brasil, é isso? Isso. Então, o refugiado que está aqui no Brasil não precisa ir na Polícia Federal, vai fazer o pedido para o CONARE, tem o e-mail, mas eles pedem para fazer para o sistema, que é o tal do sistema do SEI, que é um protocolo. Né? Então vai mandar por via eletrônica para o CONARE, vai preencher um formulário, vai indicar exatamente quem é o familiar e vai mandar a documentação para o CONARE. O CONARE vai avaliar e vai indicar, olha, Ministério das Relações Exteriores, tem um pedido aqui desse refugiado. Né? Esse processo para. O CONARE avisa que tem esse processo, mas isso para. Né? A família, então, do refugiado vai pegar as mesmas documentações, né, vai indicar todo esse processo, vai fazer a solicitação de visto na internet. Né? Quando terminar tudo, vai agendar na embaixada e vai levar toda essa documentação na embaixada. Entrevista. E aí vai ter entrevista de visto, vai ter tudo normal, como se fosse um visto comum. Né? Agora, por que eu tenho que avisar o CONARE? Né? Se eu vou ter que, de qualquer forma, ir lá na embaixada. Né? Que na época, quando se criou esse sistema, né, se imaginou o seguinte: vamos pensar que eu sou um refugiado, eu sou uma mulher, eu sou refugiada no Brasil, e eu vim aqui porque a minha comunidade me perseguiu. É uma situação de mutilação genital, ou eu sou lésbica, por exemplo, eu tenho uma perseguição por conta disso. Confissão religiosa que ninguém aceita. Vamos dizer que meu pai não aceita. Okay. Né? E meu pai descobre que eu vim pro Brasil e que eu sou refugiado no Brasil. E aí ele, em tese pela lei, ele vai ter a minha documentação, ele pode ir na embaixada, ele vai pedir um visto de reunião familiar, e o que ele vai fazer? Entrada pro Brasil para me perseguir. Então, para evitar isso, né, é que existe essa comunicação pro CONARE. Você é o pai dessa refugiada, você pediu visto, mas ela não autorizou. Okay. Sempre tem aquela prévia autorização com a pessoa que está solicitando. Exatamente. Ela não autorizou, então se ela não autorizou, eu não vou te dar o visto. Eu não sabia que era tão... É um processo mesmo, né? Tem que ter esse tipo de segurança. É mais seguro até. É mais seguro, eu acho. E é importante também, porque pelo menos a gente sabe que houve esse pedido. O refugiado que está no Brasil sabe que o processo começou, tem um canal de comunicação com o CONARE. Então tem uma série de questões que a gente preferiu na época
eu ainda estava na Caritas quando saiu, teve uma discussão no CONARE, que a gente optou então por manter essa comunicação, porque inicialmente queria que ficasse tudo igual, né, tanto para migrante quanto refugiado, que todos pudessem simplesmente ir na embaixada, é menos burocrático, já faz o pedido, não teria uma demora eventual do CONARE de mandar a documentação para o MRE nem nada, né? Mas refletindo, né, se chegou a essa conclusão de que seria melhor manter um passo adicional, né, mas ter um grau de segurança maior do que necessariamente deixar qualquer um pedir e de repente causar um problema maior aqui no Brasil. CONARE é uma sigla. O que significa CONARE? CONARE é o Comitê Nacional para Refugiado, é um órgão do Ministério da Justiça que é o responsável, digamos assim, por todas as ações vinculadas com o refúgio. Ele que é o responsável pelo reconhecimento da condição do refugiado e pelas políticas para refúgio. Hoje são 7 membros, né? Então são 6 governamentais, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, Polícia Federal, já falei, Saúde e Educação, já falei. Saúde e Educação. E Missão Paz. Não, Ministério das Relações Exteriores, acho que eu não falei. E um representante da sociedade civil, que no caso é a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, e a Caritas Arquidiocesana de São Paulo é a vice-representante, é a suplente. Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, o IMDH, que é de Brasília, participam como observadores, e o Acnur também participa não como observador, como membro, mas sem direito a voto. Mas também participa. E nessas reuniões são decididos, né? Então, desde quem vai ser reconhecido, né? Tem um processo que todo mundo que conhece, né? Então passa por uma entrevista, né? de elegibilidade. Todos esses pareceres são levados para o comitê e o comitê avalia todos os pareceres e dá uma decisão, se é refugiado ou não. Mas, além disso, tem uma série de questões do dia a dia do refúgio, né? Do refugiado, solicitante de refúgio, que muitas vezes necessita de uma regulamentação, necessita de uma outra discussão, né, que é feita no âmbito do comitê. E o visto de reunião familiar foi uma delas. Assim, na época do 17 para o 18, quando veio a lei de migrações, que teve muitas alterações, o CONARE se debruçou sobre vários temas para ver como adequar a nova legislação ou como manter a anterior, né? E aí o visto de reunião familiar foi um dos temas que se deu uma certa discussão para poder fazer essa equiparação com a imigração. Interessante. Mas não é só o nome, tem todo um processo. E que tem uma parte da burocracia que é positiva, tipo o CONARE, que você tem que avisar, né? Que não toda a burocracia é ruim. É chata e demorado. Não, mas faz parte, né, desse processo. Exato. Pode falar? Posso falar? Tá. E aí temos todo o conteúdo teórico com a William e a prática civil. Nos conta um pouquinho quando você chegou no Brasil e como conseguiu você trazer todo aquele povo para cá. Isso. Naquela época que eu consegui a reunião familiar, foi bem diferente, como o William falou, que em 2018 a lei mudou. Porque naquela época, como refugiado, você tinha direito de fazer a reunião familiar. Era só por refugiados. Exatamente. E foi até mais fácil. Porque até os nossos países de origem era ciente que foi o Ministério da Justiça do Brasil que está autorizando essa pessoa para entrar no Brasil. E depois dessa lei que abriu até os imigrantes, o que a gente percebeu? A gente percebeu que não é mais o Ministério da Justiça, como o William falou, que está decidindo sobre a pessoa entrar ou não entrar. É essa aqui que dificultou um pouquinho a nossa situação com a reunião familiar. Por quê? Porque a lei está mostrando bem que você só tem que informar só o CONAR, e o CONAR abre um processo, o nível da justiça, e o processo fica parado. E essa aqui dificultou muito a nossa vida como refugiado, como imigrante, para conseguir um visto nos nossos países de origem. Como? Por exemplo, hoje, para você conseguir um visto para vir para cá, a decisão cabe na sua embaixada. Nossa embaixada, geralmente, por exemplo, quando eu quis sair do meu país, eu sabia que se eu vou pela embaixada, vai demorar, pode ser que eu não vou conseguir.
Aí eu cortei o caminho, por isso que eu peguei o mar. Você cortou, ela decidiu cortar o caminho e ela pegou um barco, um navio. Mas ela achava que ela estava dentro. Por isso que eu cortei o mar. Porque a gente já conhece as nossas burocracias. Exato. Chegando aqui no Brasil, a gente até abraçou esse tema de reunião familiar que CONAR nos oferecia, era mais fácil, que nos ajudou a conseguir o visto para trazer. A quem você trouxe? Aqui eu trouxe meu irmão e a minha mãe. Só que depois disso eu pedi mais visto para outros parentes que estavam lá, que eu tô achando também estava em situação insegura, que não conseguiram. Hoje, falando verdade, eles conseguiram atravessar a fronteira e ir para Angola. Ok. Porque para não ficar nessa situação de seguro no meu país. E aí, chegar em Angola é outra burocracia, por exemplo. Porque sabe se um dia também essa reunião familiar vai ser feita. Essa lei, eu até acompanhei tudo, mas só que ampliou o espaço, só que uma certa decisão tiraram, que era mais fácil para a gente. Aí, essa aqui que está causando hoje nossa dificuldade, porque parece que virou mais burocrata, porque, falando a verdade, aonde a gente está saindo, a lei não é bem respeitada. Por isso que até a gente está saindo, porque vocês todos sabem que estou saindo do meu país por problema político, porque a gente achou que a lei não estava bem respeitada, por isso que a gente saiu. Essa lei que não está respeitada, hoje vocês estão dando de novo essa autoridade para eles ter a decisão final para conseguir a reunião familiar. Essa aqui dificulta um pouquinho nossa vida. Está travando o assunto. Eu acho que a gente tem que voltar naquela lei antes de 2018. É interessante, porque antes, o que se dizia é que, veja, tem vários, né? O Ministério das Relações Exteriores não é um. Né? Então, o Ministério da Justiça não é um. Então, tem vários órgãos que são responsáveis por coisas diferentes. Né? Então, quando eu falo o Ministério das Relações Exteriores faz parte do CONAR. Né? Então, não é o Ministério das Relações Exteriores. É a pessoa que é designada, que normalmente é de uma divisão, que é a divisão de Nações Unidas 3, quer dizer, tem pelo menos outras duas, além delas, né? Que faz essa relação com as Nações Unidas, no caso o Acnur, que participa. Esse órgão, que vai mudar de nome, mas que era essa divisão, ela não cuida de vistos. Né? Então não é a pessoa que participa do CONAR que é a mesma pessoa que trabalha com visto. Tem uma outra divisão, que é a divisão internacional, né, que é a pessoa responsável por isso. E a gente está tratando de sistemas que são concorrentes, digamos assim, então, né, migrações fala de vistos, né? O Ministério das Relações Exteriores implementa, você vai ter refúgio que também tem as suas regras, né? Mas que elas meio que competem entre si e tem uma certa discussão. Né? Então, na época que a gente conseguiu os vistos, né, para a Sylvie, tinha um entendimento que quando a gente pedia o visto, o Ministério da Justiça, por meio do CONAR, manda uma carta para o Ministério das Relações Exteriores falando recebemos o pedido, não é bem essas palavras, mas mais ou menos isso, recebemos o pedido da Sylvie para a reunião familiar, né, da sua mãe. Então. Quando manda para lá, o que eles entenderam? Recebi uma demanda do Ministério da Justiça, tenho que cumprir. Okay. Então eu mandava para a embaixada no Congo dizendo, temos que cumprir o pedido que veio do Ministério da Justiça. Mas quem é a pessoa responsável pelo visto? É a embaixada. Tradicionalmente, né, assim, pela legislação internacional, pela legislação nacional, quem tem a última palavra pela embaixada, pelo visto, é a embaixada, é o serviço consular. Aí, no caso, a embaixada do Brasil no Congo. Isso, a embaixada do Brasil no Congo, que tem esse poder, digamos assim, de conceder o visto ou não. Tá? Quando o Ministério da Justiça, o CONAR, fazia isso, passava por cima do poder, né, do direito, da competência daquele posto consular.
se entendeu que não podia ser essa sistemática, que não podia ficar o Ministério da Justiça mandando. Então o Ministério da Justiça começou a recomendar. Então, recomendamos, né, a concessão do visto para essas pessoas, que foi um pedido feito por lá. Como é a recomendação, o visto de reunião familiar passa a ser como qualquer outro visto. E quem tem o direito de conceder ou não é a embaixada, o serviço consular, a pessoa responsável ali. Né? Então isso aparentemente dá uma dificultada para quem está pedindo, do lado de quem está pedindo, mas ele também tem essa equiparação com determinados vistos. A embaixada, ela não é obrigada a conceder visto para ninguém. Porque quando você faz aquela palavra, quando você demanda, você está obrigando, está dando uma ordem. Sim, isso. Exato. Quando você recomenda, dá aquela liberdade da embaixada, como pedindo um favor. Será que você... E aí a embaixada responde e se situa no sentido de eu posso sim ou não. Eu vou estudar. Se eu posso estudar ou não. É a mesma coisa com visto de estudante. De repente eu vou fazer um curso, né, tem lá na lei que permite que o estudante tenha o visto para estudar. Né? Só que tem uma série de requisitos. Se de repente eu encaminho o documento de uma escola que não existe, ou de uma escola que o curso é uma vez por semana, ou de uma escola eventualmente que não está em regularidade aqui no Brasil, o embaixador pode olhar e falar assim, não, esse visto de estudante não é para fazer um curso de uma semana. O que você vai fazer nos outros dias da semana? Então eu posso negar. Né? Okay. Posso negar porque não está muito em conformidade com a ideia do visto. Né? Da mesma forma o visto de reunião familiar. Então, se de repente o documento enviado não está adequado, o documento não comprova, né, de fato que aquelas pessoas são familiares, ou poderia ter um outro documento, ou o nome está errado. Então tem uma série de questões que antes eram avaliadas pelo CONARE, que passam então a ser avaliados pela embaixada, que, né, se entende ser a pessoa mais adequada para olhar os documentos, né, do Congo, da Angola, da Venezuela, porque afinal eles estão ali no local e eles veem esse documento todos os dias. Né? Agora que você mencionou um caso, na Venezuela, a gente não precisa de visto para vir para o Brasil. Como funciona nesse sentido? Preciso chegar. Eu acho que isso já é diferente. São tratados internacionais, são muito tempo, né? São acordos. O visto tem a reciprocidade, que é o que se chama. Né? Então, se eu não preciso... eu faço um acordo. Então, veja, você quer vir para o Brasil, venezuelanos querem vir para o Brasil, brasileiros querem ir para a Venezuela. Não precisa visto. Vamos fazer um acordo para não ter visto? Vamos. Então, não tem. Até que parentesco chega o visto, a reunião familiar? Ascendentes até o 2º grau. Então, avós, bisavós. Descendentes também. Filhos, netos. E os colaterais até o primo. Até o primo. Para refugiados. Ok. Para imigrantes é menor, acho que vai até os irmãos, se não me engano. Eu quero trazer a minha cunhada. Não posso. Ok. Bem, graças a Deus. Cunhada tem um irmão. Mas meu irmão pode pedir a minha cunhada, porque é sua mulher, sua esposa. Vou até confirmar, porque eu perguntei para você. Por enquanto ele confirma aí. Mas, Mari, falando verdade, esse tema de reunião familiar nos ajudou muito com o nosso dia a dia aqui no Brasil. Como refugiada, eu cheguei no Brasil nos primeiros meses. Eu fiquei muito assustada, falando verdade. Porque você está vivendo uma outra realidade. Você já tinha esse modo de família. Por exemplo, nossos africanos, a gente tem muito esse jeito de ficar junto na família. E vocês são bem pouquinhos, verdade? Vocês são família pequena. Bem pequenininha só. Aí não precisa nem de cama para dormir. Em qualquer lugar você joga e dorme. Aí que, por exemplo, no nosso costume, para você ter uma ideia, você chega na minha casa, você não precisa pedir licença para comer.
Você chega na minha casa, você me encontra com comida na mesa, lava a mão. Tá demorando já. O tempo que você vai pedir licença, você tá demorando para entrar na cozinha. Quando a gente vai visitar servir? Você tá demorando, a comida tá acabando. Claro. O tempo que você vai pedir licença. Ok. E a gente tem isso, a gente tem muito. Pra gente, quando você recebe uma pessoa na sua casa, é uma benção. Por isso que vocês têm que marcar já. Aí, pra vir na minha casa, eu quero essa benção. Aí, a gente tem muito isso nos nossos costumes, no nosso dia a dia, que quando a gente muda de país, a gente tá sentindo muita falta disso. Muito mesmo. Esse calor de família, mamãe, onde foi essas brigas de família? Não, eu deixei minha bebê, por que você colocou minha roupa? Essa aqui é dia a dia. Aí quando você muda, você vai com outras culturas, outros práticos, você passa na rua, ninguém nem se te cumprimenta. E esse tudo faz muita falta. E quando você chegou aqui, você já falava português, não? Não, quando eu cheguei aqui, não. O William me conhece. Você falava francês? Eu falava francês com o William. Hoje eu bati um papo em francês. Ia se entendendo esse foi difícil aprender português. Foi difícil. Até difícil. Hoje estou aprendendo ainda. A gente ainda está aprendendo. Acho que a gente vai ter 30 anos no Brasil e ainda vai aprender. Ainda vamos aprender. Ainda vamos aprender. Silvi, isso não é muito incômodo para você? Você pode contar como você chegou no Brasil? Um pouquinho. Isso. Como falei que eu cortei o caminho. Eu sabia que eu cortei o caminho. Eu cheguei no Brasil, eu saí do meu país por problema político. Meu marido foi afiliado no partido político da oposição e ele foi preso. E aí sobrou para mim e para a minha família. E naquela época eu era mãe de 3 filhos. Minha mais velha morava com a minha mãe. Ela não quis vir pelo Brasil, porque ela tá fazendo já a vida dela. E eu sou avô também. Uhul! A vovô Silvi. Aí, que naquela época ela morava com a minha mãe. Aí, de tudo que eu sofri de violência nessa noite, eu decidi salvar o que eu tinha, os pequenos na mão. Aí peguei os 2 e para mim o meu marido já estava morto. Para mim não tinha mais outra saída. Aí eu saí e foi a virada da minha vida. Quando eu saí, eu fui até... Tem uma região do meu país que dá acesso ao litoral. Lá, na verdade, quando eu cheguei, eu queria cruzar a fronteira, porque faz fronteira com Angola. Aí lá, porque eu tinha as crianças pequenas, eu tinha pouco dinheiro também em mão, eu comecei a fazer o comércio no local. E lá nessa feira que eu conheci um capitão. E lá que eu falei para ele o que eu desejava, porque geralmente você sabe, quando chega uma pessoa que não é de São Paulo aqui, você percebe que essa pessoa não é de São Paulo. Tem cara gringo. Esse aqui é gringo. Isso mesmo. Eles também perceberam que esse aqui é gringo, esse aqui não é daqui. Você é daqui? O que você tá fazendo aqui? Não sei o que. Aí a gente começou a falar, a conversar. Aí que eu falei para ele o que eu queria. Eu queria sair do país. Aí ele falou que ele podia me ajudar. Aí eu paguei uma coisa para sair. Aí ele me escondeu no barco por mais de 45 dias. E quando eu debarquei no Brasil, eu não sabia que eu estava no Brasil. Você embarcou com os meninos? Com os meninos, porque eu estava cansada. E os meninos também estavam cansados. E eu falei para ele que a gente queria debarcar no próximo. Okay. No próximo. E o próximo? Você não sabia que era? O próximo a gente saiu de noite no bote, de noite, até no lugar que a gente conseguiu um carro. Ele colocou a gente dentro do táxi. O que eles conversaram, também não sei até hoje. Mas o carro levou a gente até um lugar. Ok. Mais de 2 horas de carro. E nesse lugar, eu estava procurando... na verdade, quando eu cheguei, eu fiquei um pouco assustada, porque eu falei... Eu não ficaria um pouco, eu ficaria apavorada. Aí eu falei, eu vou procurar um hotel, porque o hotel fica sempre aberto, né? É o único lugar que eu consigo entrar dentro de uma casa. Aí eu peguei, consegui entrar nesse hotel, eu falava em francês naquela época.
s'il vous plaît, vous pouvez m'aider? O que ela tá falando? Porque em Angola falam português. Em Angola fala português. E no Congo não tem gente que fala português. Não tem. Tem umas línguas, uns dialectos que se fala em Angola e no Congo. Mas a língua oficial é bem diferente, bem estrutura, tudo diferente. Que uma pessoa vem da Angola, fala no Congo e ninguém entende ele. Ok. Mas as fronteiras são... Você atravessa só um pau aí, levanta o pau, atravessa, já tá do outro lado. Aí você ficou nesse hotel? Não fiquei. Não. Eu queria amanhecer, só que eu queria passar a madrugada até de manhã, continuar o caminho. Aí é onde estava indo, não sei. Aí que uma pessoa lá era um africano, um camerunese, que falava francês, e falou, eu posso te ajudar. Aí ele me levou até a Caritas. Só que naquele dia, eu cheguei eu acho que era 6 horas da manhã, porque ele estava trabalhando. Aí eu fiquei na porta, ele falou, senta aqui, quando vai abrir, aí você entra. Na Caritas aqui? Na Caritas, naquela época, a Caritas era lá na Praça da Sé, na frente da Caixa Econômica. Aí eu fui lá, eu fiquei lá com as crianças. Você durou 45 dias de navio até o Brasil, você desembarcou em Santos, e de aí... Uma vida eu estava continuando, ainda não tinha acabado o caminho. Okay. Aí estava indo. Okay. E aqui também tinha um monte de branco e para mim estava já na França. Você nem sabia que estava no Brasil, você estava rodeada de branco. Já estava na França, porque tinha só branco aqui. Era francesa que não falavam francês. Que eu ia falar francês, porque estava na França. Aí ninguém me entendia. Aí eu também não entendi porque que ninguém me entendia. Ok, bom ponto. Aí foi de manhã que eu fiquei sabendo que eu estava no Brasil. Aí o cara me falou tudo, você está no Brasil. É aqui que vão te acolher. Graças a Deus que eu consegui esse anjo nessa noite, o que me levou até a Caritas, porque a Caritas me acolheu no mesmo dia. Tinha uma pessoa que falava francês lá, que me falou, fica calma aqui agora, porque estava assustada, estava nervosa, e as crianças sentiam isso de mim, e as crianças choravam. Claro, para menos. E não sei, mas a Caritas conseguiu me colocar no lugar. No mesmo dia, a Caritas me atendeu e conseguiu abrigo para mim, os meus filhos. E quando eu cheguei nessa casa da acolhida... Você em qual casa chegou? Eu morei na casa Nossa Senhora Aparecida da Penha, das Irmãs Palotinas. Quando eu cheguei lá, que eu me senti em casa. Eu tive a mesma sensação quando eu cheguei no Brasil, cheguei na casa do migrante. Lá era diferente até da casa de imigrante, porque era casa só de mãe e filhos. Eles me deram um quarto para mim. Dentro do quarto tinha guarda-roupa, tinha banheiro, tinha cama beliche e tinha um berço pro meu filho. Que coisa linda. Eu acho que eu dormi. Eu acho que naquele dia tinha também o que foi mais também acolhido para mim, porque tinha também os nossos conterrâneos que falavam nossa língua dentro da casa. Aí eu falei, não me perdi. Tô na França, sim. Cheguei. Tô na França. Tô sim na França. E daí que eu consegui todas as orientações. E a Caritas me deu também todas as integrações. E até hoje eu tenho uma mãe brasileira na Caritas, que é a Adelaide. A nossa Adelaide. Eu trabalho com a Adelaide. Não, ela fez minha mãe brasileira. Né? Eu sei. Ela fez aniversário ontem. Ela fez aniversário. A gente cortou um bolo lindo para ela. Que delícia. Aí que... E o marido? Você chegou com... O marido estava morto até lá. Ele estava morto. Até lá, estava morto. Até lá. Porque eu comecei a fazer aula de português na Casa da Acolhida. Eu consegui a vaga na escola particular das Irmãs Palotinas. Aí a minha vida estava rolando. Tava indo, eu tava, tá bom, eu tenho onde dormir, eu tenho comida, meus filhos estão estudando. Agora vou procurar para onde ir. Não vou procurar mais para onde ir, aí vou recomeçar a vida. Ok. Nessa recomeça de vida,
que, por exemplo, para mim, a minha rotina era a Casa da Acolhida, a Caritas. Ok. A Caritas, a Casa da Acolhida. William sabe da William William conhece bem, porque quase todo dia eu estava na Caritas. Era naquela época que o William trabalhava lá. E um dia eu fui na Caritas porque meu filho estava doente. Estava com muita febre. Eu levei no médico de manhã, aí o médico receitou um remédio que eu não tinha. Aí eu falei, tem que correr na Caritas, tem uma Caritas que pode me ajudar. Aí naquele dia era uma quarta-feira, que a Caritas estava fechada ao público, mas eles me atenderam porque eu tinha emergência. Porque você é Sylvie e você ia por William. É por isso. Naquela época, eu não era Sylvie. Eu virei Sylvie depois. Ok. Naquela época não era Sylvie, na verdade. Porque parece que ninguém me entendia o que eu falava. E foi isso também que deu tica assim na minha vida, nesse dia aí. Quem que me atendeu foi a Vânia. Vânia. A Que Vânia fez aniversário a semana passada também. Dia 10. comemorar. Sim, gente, de maio. Assim, o final do maio, a gente... Mas ela vai me bater no final, com a bagunça. Aí que eu fui na Caritas para conseguir, e a Vânia me atendeu. Fica aqui, eu vou ver uma pessoa, e chamou o senhor Francisco para chamar remédio, para comprar remédio para mim. O senhor Francisco foi comprar remédio para mim, ela me falou, aí vou atender outra pessoa, você quer esperar? Levantei para esperar, ela também levantou, já a gente se separou, tá tudo bem. Virou, chamou o nome do meu marido. Aí, naquela época, eu não tinha muito português. Aí eu comecei a falar na minha língua. Vânia, eu preciso falar esse nome. Vânia é nome. Aí a Vânia não entendia. O que ela... Não, já falei pra você que a gente vai te atender, a gente vai te dar remédio. Não, nome, Vânia, é nome. Mas que nome? Falei, nome! Aí ela falou de novo. Falei, isso! É nome do meu marido. Como que você falou isso? E a Vânia só tava procurando a pasta dele. Por Deus do céu! Gente, Globo, é aqui que tem que fazer a novela! É aqui! Não, mas essa história entrou na Off da Terra. Tá bom, Globo, mas pode fazer um remake. Eu já faço um remake. Não, agora tem que fazer Agora a tem que história mesmo. Aqui tá, olha a mulher aqui. Porque o Jean tá aqui, né? Ih, já tá do outro lado, Globo, lá. Aí que... Mas ele estava lá na Caritas? Não, ele não tava. Mas ele estava aqui no Brasil. Ele tava no Brasil. Aí o nome que ele chamou, pra mim era o nome. Eu quero saber quem é esse nome. Por que você chamou esse nome? E por que só agora que você falou? É que eu vi essa pessoa hoje. Sylvie, assim, sem se preparar? Você não sabe. Sem se arrumar, sem passar um perfume, nada? Não, você não sabe como que a mulher congolesa chora. A mulher congolesa chora com cabelo, chora com roupa, aí puxa a roupa por cima, puxa o cabelo pra cima, vai já me tratando já de louca. Segura essa menina, segura, o que ela quer? Aí uma menina chegou pra conversar comigo em francês. Eu acho que na época foi a Gabriela que tava lá, eu acho, que falava francês. Aí, non, qu'est-ce qui se passe? Je dis non, elle vient de dire le nom de mon mari. C'est mon mari qu'elle a dit, je vais connaître cet homme. Gente, pode subtitular. Aí que começaram a ligar aonde que ele morava, aí pegar a pasta dele, olhar as informações. Ele não tinha celular naquela época, era para ligar na Casa da Acolhida, e naquela Casa da Acolhida que ele ficava, os homens saíam de manhã, era na casa de imigrante, eu acho. Os homens saíam de manhã, ficava só mãe e filho dentro da casa. Isso que ano era? Que época era isso? Essa aqui foi em 2014, eu acho. No final, 2015. Não, 2014, eu acho.
Ele na casa do migrante, sem celular, você com as palotinas. Na palotina, sem celular. Eu acho que a Caritas Família ligava na recepção da casa do migrante para conversar comigo. Aí, eu falei, me dá endereço dessa casa. Eu vou hoje, vou dormir lá, esperando ele. Não, você tá com um neném doente, você tem que voltar a cuidar do seu filho. Mas esse dia eu acho que eu não consegui dormir. Não, quem vai dormir quem? A gente não vai dormir hoje, só isso. Não consegui dormir. Nossa. E no dia seguinte, às 8h da manhã, já estava na recepção aí. Ai, meu Deus Liga do pra cá, céu. essa carta tá Você não fizeram um crachá pra servir? Já entrar e sair. Já tô vendo, liga pra Caritas, eles falam que vão me ligar se ele chegar. Eu quero. Aí, antes de sair até, eles me falaram, pode ser que seja ele, pode ser que não seja. Porque mas pode acontecer que tem nomes comuns. Isso também, mas não sei. Eu queria ver essa pessoa, que Mas seja ele, você não. sentia que era ele? Você sabia? Você sentia dentro de você que Não, era na verdade, a emoção que eu tinha não era que era ele. Era Porque emoção pra de mim que? De ele medo, estava de- morto. Só Ok. que eu queria saber essa pessoa. Ok. Queria. Por que é ele? Por que ele tem esse nome? Ok. Aí, 8h, 9h, 10h. Aí, não, se vi, ainda não chegou. Eu ligava na Caritas de tempo. Aí, coloquei as crianças na escola. Falei, não vou colocar de novo as crianças no... Se me ligava mais que a cobrança da Bíblia. Aí, eu coloquei as crianças na escola, mandei pra escola. Eu acho que foi 1h30, 1h, meio de meio. A Caritas me ligou. Se vi, o Luciano Rádio tá aqui, vem conhecer, vem fazer, não sei, reconhecimento de corpo. Se me por Deus. Aí eu fui bem rapidinho. Passou perfume? Passou batom? Não tinha como. Ok. E se era o marido? Tem aqui, tá bonitinho. Depois que eu ok. comecei a passar perfume. Oh, aí sim. Vai conferir. Mas no dia, não deu tempo de passar perfume. Aí eu corri. Ok. Aí chega lá, era ele. O que passou pela sua cabeça? Por seu coração, por tudo. O que passou aí? Eu falei um monte pra ele, sabe? Comecei a falar, quando eu vi ele, comecei a chorar, aí eu comecei a falar dentro do choro. Ai, meu Deus. Olha, a gente passou aqui, a gente foi lá, a gente fez isso, a gente fez isso, até chegar aqui, a gente... Fazia um mapa. Tudo. Isso. Aí ele, calma, Silvia, calma, esse sou eu. Não sou morta, que sou eu. Parece que a gente queria atualizar de novo nossa vida. E hoje, a gente decidiu casar no Brasil. E quem nos casou, o padre Paulo lá na missão. Meu Legal. Deus. Nossa, que isso lindo. Globo, é sério. É aqui, gente. É aqui. Meu Deus, Silvio. Eu já conhecia a história, mas cada vez que eu escuto, Sim. não tem como não se emocionar. Não tem como. Eu conheci essa história foi quando eu tava na Caritas, do voluntariado, e eles colocaram um desenho que era com a Maria, mas já escutado você é diferente. É bem diferente. Uma coisa é só ouvir por histórias, por relatos, outra coisa é da boca da mesma. É? Meu marido é chato, mas eu ele é meu destino. É mesmo, sim. Ele é meu destino, não tem como escapar. Pra se encontrar depois de tantos quilômetros, depois de tanto tempo, né? Tem que ser Aí mesmo. eu falo pra todo mundo que a gente se casou 4 vezes. Ai, meu Deus, isso Que a gente eu já esqueci decidiu a pergunta. esquecer tudo e seguir na frente. Não tem como. O que chamou a Jean? Meu Deus do céu. Que falta fazer para que a reunião familiar seja não perfeita, mas funcionalmente correta? Olha, acho que informação, acho que é um pouco. Acho que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai confirmar as pessoas. Ok, tá tudo bem. Mas acho que informação é importante, assim, de
as pessoas saberem o procedimento, o que esperar, quais são as expectativas reais de poder trazer a família ou não. Porque se cria muita expectativa no sentido de... claro, porque eu acho assim, eu sou muito a favor de que quando a gente vai passar uma informação, sobretudo quando é jurídica, quando é documentária, assim, quem recebe a informação tem que entender perfeitamente. E se é possível falar na língua da pessoa, melhor, para não deixar buraquinho nenhum, é bem mais melhor. Pelo fato de entender, certo? Porque senão fica aqueles... o assunto da língua. Ai, o que será que significa tal coisa? E aí eu me pego disso para me esperançar. Vou conseguir. Se vai dar certo. Se é certo. E aí não dá... E a gente está falando de histórias como de Sylvie, né? Assim, dessa emoção que, ouvindo depois de tantos anos, né? A gente ainda continua emocionado. E sem acho que ter informação, a pessoa acaba também imaginando uma coisa que não é, né? Ou que vai ser muito rápido, ou que vai demorar muito, ou que de repente não vai conseguir, ou que vai conseguir com certeza. E não dá muito para garantir, sabe? Então acho que tendo a informação já facilita um pouco esse entendimento. Isso mesmo, a informação. Tem muitos imigrantes que estão chegando, por falta de informação, estão cometendo muitos erros e O processo demora mais e não está dando muitos resultados, né, esperados. Porque a informação, como o William falou, a informação é a base de tudo. Se, por exemplo, se um refugiado já reconhecido, ele se naturaliza. Sim. Ele vira brasileiro por naturalização. Ele pode recorrer ainda à reunião familiar? Pode, porque a reunião familiar é para quem ou tem algum familiar que tem autorização de residência definitiva, né? Então, solicitante de refúgio não é definitivo, não pode pedir. O pessoal que está com a portaria humanitária, né, venezuelanos, afegãos, agora ucranianos, que tem aquele documento de 2 anos temporário, não pode pedir. Claro, a Venezuela não precisa de visto, mas o Afeganistão, por exemplo, que tem, também não pode pedir. Né, os haitianos que têm temporária, também não podem pedir, tem que ser outro tipo de visto. Né? Então é só quem tem, né, esse documento definitivo e familiares de brasileiros também. Então, se eu tenho um filho brasileiro, posso pedir visto de reunião familiar. Se eu sou casado com um brasileiro, posso ter visto de reunião familiar também. Então, mesmo quem se naturaliza, continua com direito. E não perde esse direito? Não perde, não perde. Essa pergunta me fizeram há pouco lá no serviço. O cara que vai se naturalizar, tem agendamento na Polícia Federal proximamente, e aí ele falou, eu quero me naturalizar para trazer minha família, a minha esposa. E eu falei, mas por que como você, como refugiado reconhecido, não fez o reunião familiar? É que eu primeiro quero ser brasileiro. Eu falei, tudo bem, então vamos lá. Sim. Então, ele é do Senegal. Ele é do Senegal. E ele falou, mas ele falou assim com aquela convicção, eu quero ser primeiro brasileiro. Então, sim, opção. Você respeita, né? Dessa maneira, tá? Então, gente, logo esse capítulo de novela da Sylvie, de toda esta teoria do William também, que acompanhou toda a história. Nossa, William não foi. Ivan. Escreveu o guião, o roteiro. Era o roteirista. Vamos fazer o roteiro. Você escreveu tudo isso num relatório para o Conário? Tudo no relatório que foi para o Conário, estava escrita essa história. Não tem como tirar alguma coisinha aí, nossa. Mas eu lembro que da tua mãe a gente colocava, precisa trazer por conta das crianças, para ajudar com as crianças. Para ajudar a William. Isso aqui deu uma luz na minha vida. Pra ser sua mãe. Eu saí do meu emprego porque não tinha onde deixar as crianças. Eu não conseguia trabalhar direito porque tinha a criança. Eu fui mandar embora porque a pessoa estava muito por causa das crianças. Esse aqui deu uma melhoradinha, assim. E mamãe ainda tá com você? William, pra te falar, né? Agora sou analista de diversidade. Eu fui promovida no meu serviço também. Que legal. Que a gente tá aqui a gente vem pro Brasil para crescer. Para evoluir, para aportar, para somar. A gente não é um peso, a gente não quer ser, sei lá. A gente tá aqui para ser a Brasil crescer também, né? Então, a gente faz parte de tudo isso. Bom, gente, a gente não quer que termine, mas tem que terminar.
No final, a gente sempre faz 3 perguntas bem básicas. Deixa antes da gente terminar, é só confirmar as pessoas. Porque senão eu não Ok, vou vamos ficar confirmar. Se eu não confirmar isso aí. Tá. Senão ele não vai dormir. Senão eu não vou dormir, sim. Então, o imigrante com documento definitivo pode pedir o visto de reunião familiar para cônjuge ou companheiro. Né? Filho de brasileiro ou do imigrante, então para os filhos poderia pedir. Enteado também, então de repente não é filho, mas é um enteado, pode ser pedido. Né? Filho de imigrante, ascendente até o 2º grau, então pai e avós. Até avô. Pai e avô. Pai e avô. Descendente até o 2º grau, então filho, neto. Então, né? um dia eu vou convencer minha filha para vir. Ah, sim, pode trazer o filho neto. Irmão de brasileiro ou de imigrante, então os irmãos podem pedir. Tá? Mas no caso dos irmãos tem uma questão que tem que ser dependente econômico. Ok. Então o irmão até os 18 anos pode ser qualquer, não precisa provar a dependência. Entre os 18 e os 24, né, tem uma questão de que se estiver estudando também não precisa comprovar, mas se não estiver estudando tem que comprovar a dependência econômica. Maior de 24 anos sempre tem que provar a dependência econômica. Tá? No caso, então, isso, né, no caso do imigrante. No caso do refugiado, muda um pouquinho. Então, também o cônjuge, né? Agora, o ascendente não tem limite. Então, tataravô, o que puder. Descendente também não. Então, pode trazer neto, bisneto, tataraneto, não tem problema. Toda a África. Pode trazer também. Ele cabe aqui? Ele falou que tem limite. Você vai subindo, né? Filho, avô, tataravô, vai trazer. Conare, se prepara, por favor. William, se prepara. Nossa, vamos fazer os pedidos. Irmão, tio e tia, sobrinho, tio-avô, tio-avó, prima, pode pedir até o 4º grau. Meu Deus, tem tanto parente assim? Desde que dependa economicamente. Eu tenho. Eu tenho até avô. No Oi, já morreu. William, não sei se vocês perceberam. No como a gente se chama irmã. Ai, sim. Se eu encontro agora a Prudência aqui, ela vai me chamar de irmã. Então, eu posso chamar. Mas, lembrando, até o 4º grau, né? E antes, lá é só irmão, então irmão é o 2º grau, até o 4º, e tem que depender economicamente. Sempre depender economicamente. E o enteado, sogra, cunhado do refugiado pode. Tá? Refugiado. Mas tem que depender economicamente. Então a gente depende de mim. Tá bom. Nossa, bom aclarado. Bom, bem aclarado. Você pode dormir tranquilo. Posso agora? Pode dormir sim. Então, gente, a gente sempre pede para nossos convidados o seguinte: a palavra mais linda no português. A palavra mais bonita no português. Mais bonita no português? Para imigrante, né? Exato, para você, para a gente que aprende o português. A palavra mais bonita. Mais bonita e mais usado para mim foi por favor. Por favor? É só. Porque em todo lugar que eu passava, se eu não sabia falar nada, por favor, me deixava passar. Por favor, abrir as portas. A palavra mágica. Por favor, abrir as portas. Por favor, a pessoa já olha pra você. Você quer uma coisa? Por favor. Por favor. Foi essa palavra que foi mágica pra mim, que consegui abrir as portas pra mim. Você? Vai ser um pouco clichê, porque existe uma palavra em português que dizem, né, que não existe uma tradução muito boa nas outras línguas, né? Mas que depois de ouvir a história da Sylvie, é a única que eu consigo pensar, que é saudade. Saudade. Não consigo pensar em outra. É meio clichê, porque é uma palavra que sempre volta, assim, por não existir tradução e tal, mas eu não consigo pensar em outra. Você se me adianta um pouquinho, né? A palavra no português que não tem tradução nenhuma. Ah, meu Deus. Essa sim tem. Essa tem todos. Uma palavra no português que você não consiga traduzir em lingala, em francês, no espanhol, no inglês, em algum dialecto. Falando disso, eu acho que vocês me entendem, que eu penso
em francês e faço a tradução. A gente é um Google Tradutor 24 horas. 24/7 a gente vive Nossa, é muito traduzindo. cansativo, né? É muito fazer cansativo. tradução, né? Por isso que a gente sempre tem cara cansada. Até o jornal a gente traduz, a novela tá aí cervejando e a gente tá traduzindo. Aí, não vem na minha cabeça. Que não Que não tem tem tradução. Uma palavra em português que não tem tradução. Francês, Vai você mientras ela pensa. Eu vou pensar nesse. Não, eu não sei, eu que falo português. Qual é que é? Ah, viu? Eu não sei uma palavra que não tem tradução. saudade foi uma. Saudade foi uma. Foi uma. Mas outra. Não pode repetir. Não posso repetir. Não pode repetir. Tem que ser outra. Difícil, né? Uma palavra, uma gíria, Algo que uma seja- frase, uma coisa no português que você não consiga traduzir em outro. Por exemplo, já falaram pra gente aqui que não tem tradução tapioca. Tapioca não tem tradução? Não. É mesmo? É? Olha só. Tapioca é origem. Não tem É de tradução. palavras indígenas, né? Açaí é uma palavra indígena. que Exato, acaba mas como ficando- você Já fala falaram também. tapioca em francês? Sabe o quê? Não. Primeiro, a gente não tem essa receita. Exatamente. Não tem- Então, não vou conseguir traduzir isso. A palavra favorita do Carlos é Fuleiragem. fuleiragem. É fuleiro, né? Não tem como Não tem. traduzir. Uma pessoa maltrapilha, não. Vai ser boa. Mas o que eu percebi das palavras em português tem muito, porque seja anglo-saxão, né? Tem muito que vai com francês. Mas tem umas coisas assim que você não consegue. Você não consegue mesmo em francês falar. Não sei. Tá bom, vamos passar. Uma palavra, a palavra mais bonita que vocês já aprenderam em outra língua. Que não seja o português. Em outra língua. Em outra língua. Não é um Francês. Enem. É francês, Em ninguém. francês, um dialecto seu, em inglês. Tem que combinar essas coisas antes pra gente Não, já vir é por pensando, isso que a entendeu? gente faz agora. Agora, se... A ideia é essa. A ideia é isso, é vocês pensar, porque a gente Uma fala, palavra fala, bonita fala em e não- francês. A gente não pensa, né? Uma palavra bonita em Lingala Em Lingala. Botonzi. O quê? Botonzi. O que significa? Eu gosto de Ubuntu, Ubuntu. que é união, que é mais de... de raças. Sim. Eu gosto. Eu faço parte do grupo de trabalho do Ubuntu na então. minha empresa. Tá vendo? A gente tentou reunir as raças negras, né, da empresa, porque a gente tem pouco. Para vocês terem uma ideia, a gente tem umas 11% só da empresa. É onde estou trabalhando, eu sou a única negra. Aí o Ubuntu já... Eu gosto dessa o William tocou mesmo. Não precisava. E aí, como o podcast chama Sotaques do Mundo, e em São Paulo a gente escuta realmente todos os sotaques do mundo, você está na Liberdade, na República, no Centro, no Bom Retiro, em todo canto que você anda em São Paulo, você consegue ouvir todos os sotaques do mundo. De onde esse sotaque se vê? O meu sotaque é do Congo. É mais influenciado pelo francês. Francês. E o seu? Meu sotaque é do interior de São Paulo, do Vale do Paraíba, que eu sou de fala São José dos porta? Campos. Eu falo porta, porteiro e portão. Eu tento Todo disfarçar. aquele que é do interior, que já passou por aqui, fala a mesma receita. Eu tento. Eu falo carne. Né? Mas com um pouco dos meus pais, que são de Petrópolis, né? Então são do Rio de Janeiro. Então, às vezes, a minha irmã ainda tem... Eu ainda tenho um pouco, mas minha irmã às vezes fala um carne, assim, sabe? Tem um sotaque mais carioca. Assim. Mas eu não peguei muito, eles pegaram. Mas eu falo porta, porteiro e portão. Sempre fui isso. Sempre teve piada com o meu porta, porteiro e portão. Exatamente. Tem gente que volta pra mim pra falar marido. Meu marido. Meu marido. É o meu marido. O que tem pra falar meu marido? Eu falo em todo lado. É meu marido. Meu marido. Muito bom, gente. Tá bom, gente. William, Silvi, muito obrigado por vocês toparem estar aqui conosco hoje.
agradecido pela história de vocês, o conteúdo do William. E seja muito bem-vindo, que não seja a primeira nem a última. A gente siga vindo em outros episódios também, tá bom? Gente, muito obrigado a vocês que estão assistindo a nós. Sotaques do Mundo chega até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Você ouviu Sotaques do Mundo, com Mari Fer Vargas, Carlos Escalona e seus convidados, William Torres Laureano e Sylvie Moutieni. Fique ligado em nossas redes sociais e plataformas digitais. @Sotaques do Mundo e não perca os próximos episódios.